Olá, amigo, amiga, tudo bem? Esse aqui é o canal Aleatório de Tudo, etc. E eu quero convidar você a ficar comigo nesse vídeo até o final, tá? Nós estamos há 2 dias aí de talvez o jogo mais importante do São Paulo no ano de 2023. Por que para o torcedor de São Paulo esse é o jogo mais importante? Primeiro, nós nunca estivemos tão próximos de quebrar o tabu lá no estádio do Corinthians, nunca estivemos tão próximo de quebrar o tabu com o time que nós estamos, o elenco, o treinador, o momento que o São Paulo está vivendo, tanto o momento que o São Paulo está vivendo, como o momento que o Corinthians está vivendo. Ao mesmo tempo, tem coisas que me preocupam e me deixam um pouco desmotivados, tá? É, então eu quero fazer essa análise aqui e eu peço para que você assista esse vídeo até o final, fica comigo, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva, tá bom? Vamos dar uma moral, eu tô chegando em 4.000 inscritos já, cara, que da hora. Muito obrigado para você que é inscrito. Mas você que é inscrito, eu quero ver você compartilhando aí nos teus status, para você que é meu conhecido, para você que tem as minhas mídias sociais aí, Instagram, WhatsApp. O WhatsApp não tem aqui, mas meu Instagram tem aí. Beleza? E se não tomou água, tome. Acabei de gravar um vídeo da Barbie, então tô com a boca seca. Vamos lá. Eu vou falar de algumas coisas que pra mim estão legais e de algumas coisas que não estão legais. As que não estão legais, primeiro, porque são menos. Primeiro, não tô muito contente com o que o Dorivaldo Júnior tem feito no São Paulo ultimamente. Não, mas não dá pra comparar o Dorival com o Rogério. O Dorival tá muito bem, balalá, 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 balalá. Tá, não é bem assim. Olha o retrospecto do Dorival fora de casa, tá? Óbvio que os jogos dentro do Morumbi, que é onde está o seu torcedor, tal, acaba sendo mais atrativo para a torcida de São Paulo e por isso acaba tendo essa imagem de que está muito bem, porque é o que está acontecendo dentro de casa. Mas o São Paulo não pode apenas ganhar dentro de casa. Não pode. O São Paulo precisa ganhar fora de casa. E o São Paulo fora de casa é o que vocês viram ontem aí no jogo contra o Cuiabá. É uma vergonha São Paulo fora de casa, fora do Morumbi. E o jogo de terça-feira não é no Morumbi. Então você que é torcedor de São Paulo, que é carente de título, que é carente de ídolos, que é carente de um monte de coisa, tá se contentando com pouca coisa. Eu sou muito magoado, vamos dizer assim, com a torcida de São Paulo, porque a torcida de São Paulo, historicamente, eu sou torcedor de São Paulo desde o ano de 1989, tá? Então, eu vi grandes elencos, eu vi grandes títulos, eu vi grandes conquistas do São Paulo. Então, isso que vocês estão aplaudindo aí, São Paulo fica fazendo festa para jogador. Quando o Daniel Alves veio, foi um oba-oba. Quando o Luiz Fabiano voltou, foi um oba-oba. Né? Às vezes que o Rogério Ceni, principalmente a primeira vez que ele assumiu como treinador, foi um oba-oba. Então, São Paulo é muito carente. O próprio Lugano, quando voltou em fim de carreira, fizeram uma festa. Então, São Paulo precisa comemorar título, não jogador. Tá? O próprio Pato agora, quando voltou, também fizeram uma festa. São Paulo precisa de título. E o último título de expressão que São Paulo ganhou, porque pra mim, esse título paulista que ganhou ano passado foi só um refresco para quebrar tabu de tempo sem título. O título de 2012, que foi só meio tempo, né, não teve segundo tempo, da Sul-Americana, também eu não gosto de colocar na ponta da caneta, ainda que se tivesse o jogo por completo, São Paulo teria ganhado com facilidade. Mas para mim o São Paulo, desde o ano de 2009, o São Paulo não vem bem. Tá? Então é muito tempo. E o Dorival Júnior, ele tem pisado muito na bola. E eu vou falar aqui das coisas que tem me deixado descontente com relação ao Dorival Júnior. Número 1, ele deu uma entrevista recentemente falando que quer voltar pro Flamengo. Que vai voltar pro Flamengo. Cara, coloca a cabeça e o coração no que você tá fazendo. Né? Essa pegada aí de que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, sempre isso aqui é uma coisa meio perigosa. Então o Dorival Júnior precisa pensar no São Paulo, não falar de Flamengo. Quando entrevistadores, jornalistas, repórteres vêm falar de Flamengo, falam assim, eu tô no São Paulo, tô com a cabeça no São Paulo, tô pensando no São Paulo. Ponto, número 1. Então o Dorival Júnior, ele já tem bastante experiência para saber disso. Eu sei que quando a pessoa vai ficando velha, vai ficando de idade, ela fica muito mais autêntica. Ela fica muito mais, eu falo, que vem da cabeça, mas a maior burrice do ser humano é falar o que pensa. Sério, juro pra vocês. Se vocês quiserem pedir, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. O maior erro do ser humano é falar o que pensa. Tá? Se pedir, eu faço um vídeo sobre isso daí. Tá? Mas é complicado, é polêmico, mas vocês vão concordar comigo. Se forem sinceros. Mas vamos lá. Erro dele, número 1. Erro dele, número 2.
O jogo que antecedeu esse jogo do Bahia, né? Eu não me lembro qual foi o confronto do São Paulo, mas o São Paulo ele estava vindo bem, ganhou do Palmeiras, ganhou do Santos, e depois o São Paulo poderia não ter poupado os jogadores, mas poderia ter forçado cartões amarelos para nesse jogo contra o Cuiabá, esses atletas que vinham pendurados cumprirem essa suspensão contra o Cuiabá, porque não precisava levar os jogadores titulares lá pro Mato Grosso. Não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Você corria risco de lesão, cansar o jogador, porque o jogo foi no sábado. O jogo contra o Corinthians já é na terça. Então, eu sei que muita gente vai achar que o jogador tem que ter ritmo de jogo. Os caras estão vindo jogando há muito tempo, então ritmo eles têm. Ritmo eles têm. E o time reserva de São Paulo não é um time ruim, né? Então o Dorival Júnior pisou na bola nesse planejamento. Esse negócio dele falar que nós vamos disputar tudo, nós vamos correr atrás de tudo, eu não gosto do Luxemburgo. Eu gostava do Luxemburgo lá nos anos 90. 94, 95, 96 eu gostava do Luxemburgo. Fez um bom trabalho posteriormente no Santos também, mas fez um trabalho maravilhoso no Cruzeiro. Mas o Luxemburgo ele está correto quando ele diz que o Corinthians tem que priorizar campeonato. Tem que escolher campeonato para priorizar. O Luxemburgo tá certo. E o Dorival deveria pensar a mesma coisa. Tem um ditado antigo que diz que quem quer ter tudo, não tem nada. Ele tá certo. São Paulo tá na briga da Sul-Americana, tá na briga da Copa do Brasil e tava em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Só que esse terceiro lugar do Campeonato Brasileiro é mentiroso. Entendeu? Não é um terceiro lugar que ilude ninguém. Nós não passamos nem pelo primeiro turno ainda, quanto mais o segundo. Então por que essa febre, esse desespero do Campeonato Brasileiro? São Paulo não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. São Paulo não vai ficar entre os 4 no Campeonato Brasileiro, tá? Ah, Anderson, ele poderia ficar até os 6. Pedro, me chamem de Pedro, tá? Eu tô numa pegada de transição de nome. Então, não vai... Então, se o São Paulo ganhar a Sul-Americana, os São Paulinos vão ficar muito contentes. Se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, os São Paulinos vão entrar em êxtase, porque é o único título que falta para nós. Inclusive o Rogério Pinheiro estava esses dias no Morumbi, quase que eu falo, vaza daí, cara, e esse cara foi o cara que arrancou o título do São Paulo, o zagueiro Rogério Pinheiro. Foi ele que nos tirou a grande possibilidade de ser campeões. Acho que foi em 99. Eu acho que foi em 99. Então, não tinha nada que ter jogado com o time titular, com alguns titulares nesse jogo contra o Cuiabá. Colocou Luciano, colocou Calheiros, mas e se esses caras se machucam? Nestor, mas e se esses caras se machucam, cara? O Corinthians foi colocar os titulares lá no Campeonato Brasileiro, né? O principal jogador deles, que eu acho que é a Matias Rojas, se machucou. Provavelmente não vai jogar contra o São Paulo. Sendo que pro Corinthians tanto faz essa Copa do Brasil. O importante pro Corinthians agora é o Campeonato Brasileiro, para não cair. Ainda que não vá cair, porque agora eu vou falar outro problema que para mim está sendo muito sério. Eu falei no meu TikTok sobre a arbitragem, e volto a falar. Você viu o que o árbitro fez no jogo contra o Cuiabá? Ridículo. Assim como os árbitros vêm prejudicando o São Paulo há muito tempo. Uma coisa que eu tenho medo, juro pra vocês, é um dia os torcedores começarem a ir pra cima desses árbitros na rua. Sério, cara, eu gostaria que jamais isso acontecesse. Eu sei que algumas pessoas vão falar, Anderson, você tá dando ideia. Não tô dando ideia, não. É que antigamente os jogadores, eles provocavam os torcedores fazendo gesto e tal, e eu ficava preocupado, porque foi, o jogador, ele não sabe que um dia ele pode ir no shopping. Vocês viram o que aconteceu com o Luan recentemente? Então, os árbitros precisam tomar um certo cuidado. Você viu que o Daronco é gigantesco. Mas o que ele fez contra o São Paulo foi assustador. Que esse último árbitro aí contra o Cuiabá fez, assustador. E o árbitro que vai apitar o jogo de São Paulo contra o Corinthians é ridículo. Ele já prejudicou o São Paulo em outras ocasiões. Então o Dorival Júnior tá pisando na bola. Foca no campeonato, na Copa do Brasil, cara. E deixa em segundo plano a Sul-Americana. E em terceiro plano o Campeonato Brasileiro. Faz isso, Dorival. E a gente não quer que você apenas ganhe jogos. Nós queremos que você seja campeão. E para ser campeão precisa ter estratégia. Tem hora que você tem que ganhar e tem hora que você tem que jogar para empatar. Ontem o São Paulo poderia ter muito bem ido com um time de suplentes. Poderia muito bem ter jogado por empate, porque o Cuiabá é muito forte. É muito forte. Ah, mas o Cuiabá é forte fora do Mato Grosso. Lá em Mato Grosso ele não tá ganhando de ninguém. Mas o São Paulo é um time visado no momento. É o time a ser batido no momento. Então a pegada do Cuiabá contra o São Paulo seria diferente. Então o São Paulo tá errando na estratégia. Dorival tá errando na estratégia.
tá? Eu tô gostando do time que ele tem montado, tenho gostado muito. Esses dias ele ousou, colocou o Alisson lá como volante, eu achei legal, né? Infelizmente São Paulo tá sofrendo com o departamento médico, mas o Dorival tá falhando nisso. Agora, o que tá sendo bom da questão do São Paulo é no Morumbi. Mas a gente não pode apostar todas as nossas fichas no Morumbi. E eu não quero que São Paulo jogue na terça-feira para empate lá. Porque nós, torcedores do São Paulo, nós não queremos apenas ser campeão. Nós queremos quebrar esse tabu lá no Itaquera. Nós queremos isso, está incomodando. Esse negócio de São Paulo não ganha lá. E nós temos a chance de ganhar. Se jogar para cima, se jogar para frente. O São Paulo, o diferencial do São Paulo com relação aos outros times é o banco do São Paulo. Então o São Paulo ele pode estar jogando lá contra o Corinthians na terça-feira e tá lá pau a pau, o Corinthians tentando amassar e o São Paulo jogando contra-ataque. O Corinthians não vai para cima do São Paulo na terça. Gravem isso. O Luxemburgo é esperto, ele é malandro. Ele sabe que se ele for para cima do São Paulo, ele vai ter o contra-ataque. O São Paulo é muito forte no contra-ataque, então o Corinthians não vai para cima. O Corinthians vai esperar o São Paulo, por incrível que pareça. O São Paulo, 90% dos jogos, ele tem maior posse de bola. Ele só não teve maior posse de bola contra o Bragantino, e era a reserva do São Paulo. Então, cuidado. Tá? É isso aí que eu tinha falado do Dorival, que tá, eu não estou contente com ele. Dorival tá sendo aquele cara lá que apronta, e depois traz buquê de flores e tá tudo certo. Ou seja, ele tá ganhando só no Morumbi e tá todo mundo contente. Não é assim que se ganha campeonato. Não é só ganhando dentro de casa. Ah, mas ele tá dando padrão, ele uniu o elenco, blá, 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 blá. Isso é outra coisa. Esse elenco do São Paulo é modinha. Se não souberam respeitar o Rogério Ceni, que é o maior ídolo do clube, vão respeitar Dorival. Dorival tá me lembrando muito o Fernando Diniz. Fernando Diniz, pra quem não lembra, quem tem memória curta, coisa que o torcedor de São Paulo tem, que é memória curta, o Fernando Diniz tava a milhão. Estava com 7 pontos na frente do segundo colocado no Campeonato Brasileiro e perdeu o campeonato porque ofendeu o Mascaradinho, né? Mascaradinho, o Perninha. Eu não lembro dele mais não, nem lembro o nome dele, cara. É o cara que tá lá agora, lá no Botafogo, mas enfim. Torcedor de São Paulo, a gente tem tudo para virar a chavinha, mas a gente tem que lutar contra todo um sistema. O treinador do Palmeiras, que eu não suporto ele, o Abel Ferreira, e aquele cara da comissão técnica dele que falaram do sistema, eles têm razão. Eles têm razão. Veja o que o Júlio Batista falou no jogo do Cruzeiro contra o Vasco. Falando, o Júlio Batista jogava pelo Cruzeiro e falou pro Vasco, ó, faz gol, faz gol, faz gol. O Cruzeiro tava a milhão naquela época. Veja uma entrevista do Aloísio, não é o Aloísio Chulapa não. É o Aloísio lá, não é o Chulapa, não é o Boi Bandido não, é o Chulapa mesmo. Que é fanático pelo São Paulo, pelo Rogério Ceni, que inclusive colocou o nome do filho de Rogério Ceni. Veja o que ele falou quando o São Paulo tinha sido tricampeão brasileiro. São Paulo tinha sido tricampeão brasileiro em 2006, 2007, 2008, em 2009. Veja o que ele falou no jogo que o São Paulo estava ganhando o Náutico, lá no Pernambuco. Veja o que ele falou em entrevista dele depois do jogo. Não vou falar não, pesquisa aí na internet para ver o que ele falou. Então, torcedor de São Paulo, estamos indo bem, tá legal, mas eu não tô feliz. Dorival tá pisando na bola. Corremos o risco do Calheri ter se machucado nesse jogo de ontem. Luciano, Nestor ter se machucado, tá? E se não começar a ter estratégia, não vamos ganhar título. Lá no Itaquera, São Paulo vai ter que fazer 3 gols para valer 1. Tomar cuidado com expulsão. Os jogadores de São Paulo reclamam muito com a arbitragem, tem que ficar quieto. Porque os árbitros vão fazer de tudo para expulsar jogador de São Paulo, mas nós temos tudo para voltar às grandes glórias do passado. Beijo a todos. Tchau!